Imagine uma garota de apenas 17 anos, analfabeta, filha de camponeses, que nunca havia segurado uma espada na vida. Agora imagine essa mesma garota liderando o exército mais poderoso da Europa, derrotando generais experientes e mudando o destino de uma nação inteira. Parece impossível? Pois isso realmente aconteceu. E o mais impressionante, ela fez tudo isso porque dizia ouvir vozes divinas. Esta é a história de Joana d'Arc, a camponesa que se tornou guerreira, a jovem que desafiou um império, e a santa que foi queimada viva aos 19 anos. Uma história tão absurda que, se fosse ficção, você provavelmente diria que é exagerada demais para ser verdade. França, 1429. O país estava sendo destruído pela Guerra dos 100 Anos. Os ingleses ocupavam a maior parte do território francês. O rei legítimo, Carlos VII, era visto como um covarde que nem sequer havia sido coroado. A nobreza francesa estava dividida, o povo morria de fome, e tudo indicava que a França deixaria de existir como nação independente. Era o fim. Ou pelo menos deveria ser. Foi nesse momento de desespero absoluto que surgiu ela. Uma adolescente de uma aldeia tão pequena que mal aparecia nos mapas. Joana disse que São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida apareciam para ela e davam ordens diretas de Deus: salvar a França e coroar o verdadeiro rei. Loucura? Fanatismo? Estratégia política? Milagre? Até hoje historiadores debatem. Mas uma coisa ninguém pode negar: em apenas um ano, essa garota fez o impossível. E sua história terminou de uma forma tão brutal que choca até os dias de hoje. Prepare-se porque você está prestes a conhecer a verdadeira história da donzela de Orleans, e eu garanto, é muito mais impressionante do que qualquer filme já mostrou. As origens, Dom Remy. Uma aldeia minúscula no nordeste da França. Era ali que Joana d'Arc nasceu, provavelmente em 1412. Seu pai, Jacques d'Arc, era um camponês simples. Sua mãe, Isabelle Romé, uma mulher profundamente religiosa que transmitiu à filha uma fé intensa. Joana cresceu cuidando de ovelhas, fiando lã, ajudando nas tarefas domésticas. Uma vida comum. Absolutamente comum. Mas enquanto Joana crescia naquela tranquilidade rural, a França sangrava. A Guerra dos 100 Anos já devastava o país há décadas. E não era apenas uma guerra entre França e Inglaterra. Era um caos total. Nobres franceses lutavam entre si pelo poder. Mercenários saqueavam vilas. O povo morria de fome e doenças. E os ingleses avançavam cada vez mais. Em 1415, quando Joana tinha apenas 3 anos, aconteceu a catástrofe de Azincourt. O exército francês, com milhares de cavaleiros, foi completamente aniquilado pelos ingleses. A elite militar francesa foi destruída em poucas horas. O rei Carlos VI, que já sofria de surtos de loucura, tornou-se uma marionete, e o Tratado de Troyes, em 1420, oficializou a humilhação. O rei da Inglaterra seria também rei da França. Carlos VII, o legítimo herdeiro francês, era chamado de o Pequeno Rei de Bourges. Nem havia sido coroado oficialmente porque Reims, a cidade sagrada das coroações francesas, estava em mãos inimigas. Ele era visto como fraco, indeciso, um perdedor. A França estava morta, só faltava o enterro. E foi nesse contexto apocalíptico que algo extraordinário começou a acontecer com Joana. Ela tinha 13 anos quando ouviu pela primeira vez uma voz, depois outra e mais outra. Segundo ela, São Miguel Arcanjo apareceu primeiro, envolvido em luz celestial, acompanhado de anjos. Depois vieram Santa Catarina e Santa Margarida, e as vozes davam ordens claras. Joana deveria salvar a França, expulsar os ingleses e levar o Delfim Carlos até Reims para ser coroado rei. Uma adolescente camponesa, analfabeta, recebendo ordens diretas do céu para mudar o destino de uma nação. Ela poderia ter ignorado, poderia ter achado que estava louca. Mas Joana acreditou, e essa crença inabalável mudaria a história para sempre. A jornada impossível. Durante 3 anos, Joana guardou segredo. As vozes continuavam, cada vez mais insistentes, mas ela era apenas uma menina. Como convenceria alguém? Como chegaria até o rei? Era impossível. Mas em 1428, a situação ficou desesperadora. Os ingleses cercaram Orleans, a última grande cidade que bloqueava o caminho deles para o sul da França. Se Orleans caísse, acabou. A França deixaria de existir.
e as vozes se tornaram urgentes. Vá, agora! Você precisa ir. Joana, com apenas 16 anos, tomou a decisão mais insana da sua vida. Ela procurou Robert de Baudricourt, o comandante militar da região, e disse: preciso de uma escolta até Chinon. Preciso falar com o Delfim. Deus me enviou para salvar a França. Baudricourt literalmente riu na cara dela. Uma camponesa maluca querendo dar ordens militares? Ele a mandou embora. Mas Joana voltou. E voltou de novo. Ela era incansável, obstinada, absolutamente convicta. E começou a fazer algo genial. Ela passou a fazer previsões militares que se cumpriam. Previu uma derrota francesa em uma batalha antes mesmo da notícia chegar. As pessoas começaram a sussurrar. E se ela realmente fosse enviada por Deus? Baudricourt finalmente cedeu. Deu a ela uma pequena escolta de 6 homens, um cavalo, roupas masculinas para a viagem, e a mandou em uma jornada suicida. 11 dias atravessando o território inimigo, 600 quilômetros, por caminhos infestados de soldados ingleses e mercenários. As chances de uma garota sobreviver àquela viagem eram praticamente zero. Mas Joana chegou. Em março de 1429, ela estava diante do castelo de Chinon, e foi aí que aconteceu uma das cenas mais dramáticas da história. Carlos VII, desconfiado, se escondeu entre os cortesãos, colocando outro homem no trono para testar se Joana era legítima. Mais de 300 pessoas na sala. Joana nunca tinha visto o Delfim. Mas ela entrou, olhou ao redor, ignorou completamente o impostor no trono e caminhou diretamente até Carlos, ajoelhando-se diante dele. Gentil Delfim, ela disse, meu nome é Joana, a donzela. Deus me enviou para libertar Orleans e conduzi-lo até Reims para sua coroação. Carlos ficou pálido. Como ela o reconheceu? Depois, em particular, Joana disse algo a ele que ninguém mais ouviu. Até hoje não sabemos o que foi. Mas o rei, que era cético e medroso, de repente acreditou. Completamente. E tomou a decisão mais louca do seu reinado. Ele daria um exército para uma camponesa de 17 anos comandar. A guerreira nasce. Mas antes de entregar um exército a uma adolescente, Carlos VII precisava ter certeza. Ele convocou teólogos, doutores da igreja, especialistas em identificar heresias e bruxarias. Durante semanas, Joana foi interrogada por mentes brilhantes que tentavam desmascará-la. Fizeram perguntas teológicas complexas para pegar uma camponesa analfabeta em contradição. Examinaram sua virgindade, porque acreditavam que bruxas não eram virgens. Testaram sua sanidade mental. E Joana passou em tudo. Ela respondia com uma clareza desconcertante, com uma lógica simples mas irrefutável. Quando um teólogo perguntou, você acha que está em estado de graça divina? Ela deu uma resposta magistral. Se não estou, que Deus me coloque. Se estou, que Deus me mantenha. Era uma resposta perfeita, impossível de atacar. O veredito final. Ela era legítima. Não havia sinais de possessão demoníaca ou heresia. E Carlos tomou sua decisão. Joana lideraria o exército até Orleans. Agora preste atenção no que aconteceu a seguir, porque é simplesmente surreal. Joana exigiu uma armadura branca completa, feita sob medida. Exigiu um estandarte branco com os símbolos de Jesus e dos anjos, que ela mesma carregaria na batalha. E fez algo que chocou todos os comandantes veteranos. Ela ordenou que todos os soldados se confessassem, expulsou as prostitutas do acampamento, proibiu saques e blasfêmias. Ela transformou aquele exército desmoralizado em uma força movida por fé. Os generais experientes riram. Essa menina vai nos fazer perder por causa de orações? Mas algo extraordinário estava acontecendo. Os soldados acreditavam nela. Completamente. Ela não era apenas uma líder, era uma santa viva marchando ao lado deles. E quando você acredita que Deus está do seu lado, você luta de forma diferente. Em 29 de abril de 1429, Joana entrou em Orleans. A cidade estava cercada há meses, faminta, à beira do colapso. Os ingleses tinham fortalezas ao redor dela, tornando impossível romper o cerco. Todos os especialistas militares concordavam. Orleans estava perdida. Joana discordava. Em 4 de maio, ela liderou o primeiro ataque contra Les Tourelles, a fortaleza inglesa mais importante. Os comandantes franceses não a levavam a sério, faziam planos sem consultá-la. Mas Joana simplesmente pegou seu estandarte e foi para a batalha. E os soldados a seguiram, não porque ela era uma estrategista genial, mas porque ela era destemida de uma forma sobrenatural. Durante o ataque,
Uma flecha atravessou seu ombro. Joana caiu, sangrando. Os franceses entraram em pânico. A donzela caiu. Recuem! Mas Joana arrancou a flecha com as próprias mãos. Levantou-se sangrando e gritou: Voltem! Deus está conosco! Vamos vencer! E voltou para a linha de frente. Os soldados enlouqueceram de motivação. Atacaram com fúria renovada. E o impossível aconteceu. Lestourelle caiu. O milagre de Orleans. Em apenas 9 dias, Joana fez o que generais experientes diziam ser impossível. Uma após outra, as fortalezas inglesas caíram. Os soldados franceses lutavam como se fossem invencíveis. E talvez fossem, naquele momento. Porque eles não estavam lutando por um rei fraco ou por territórios. Eles estavam lutando ao lado de uma santa. Ao lado de alguém que Deus havia enviado pessoalmente. Os ingleses, por outro lado, estavam aterrorizados. Eles começaram a acreditar que Joana realmente tinha poderes sobrenaturais. Alguns comandantes ingleses se recusavam a lutar contra ela. Outros entraram em pânico durante as batalhas. A moral deles desmoronou completamente. E em 8 de maio de 1429, apenas 9 dias após a chegada de Joana, os ingleses recuaram. Orleans estava livre. O impossível havia acontecido. Uma cidade que estava a dias de cair, que representava a última esperança da França, foi salva por uma camponesa de 17 anos. As notícias se espalharam como fogo. Por toda a França, as pessoas choravam de alegria e alívio. Deus não abandonou a França. Ele enviou a donzela. Mas Joana não parou. Ela sabia que sua missão ainda não estava completa. As vozes haviam sido claras. Levar o rei até Reims para a coroação. Só então Carlos seria verdadeiramente rei aos olhos de Deus e do povo. E ela pressionou Carlos VII sem parar. Precisamos marchar para Reims. Agora. Mas o caminho até Reims passava por território inimigo. Por cidades fortificadas controladas pelos ingleses e seus aliados borgonheses. Era outra missão suicida. Os conselheiros do rei imploravam para ele não arriscar. Majestade, isso é loucura. Vamos consolidar Orleans primeiro. Mas Joana era implacável. E o povo estava do lado dela. Multidões gritavam seu nome. Ela se tornou mais popular que o próprio rei. Carlos não teve escolha. Em junho de 1429, a marcha começou. E o que aconteceu a seguir foi tão impressionante quanto Orleans. Cidade após cidade se rendia sem lutar. Quando o exército de Joana se aproximava, as guarnições inimigas simplesmente fugiam ou abriam os portões. Eles estavam apavorados. A bruxa está vindo. A donzela está vindo. Alguns acreditavam que ela era uma feiticeira, outros que era uma santa, mas todos concordavam. Era melhor não enfrentá-la. Em 17 de julho de 1429, apenas 3 meses após libertar Orleans, Joana estava dentro da Catedral de Reims, ao lado de Carlos VII, durante sua coroação oficial. Ela segurava seu estandarte, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o rei era ungido e coroado. Ela havia cumprido sua missão impossível. Uma camponesa analfabeta havia salvado a França. Em menos de 4 meses, ela mudou completamente o rumo da Guerra dos 100 Anos. Ela era a heroína mais celebrada do país, adorada pelo povo, temida pelos inimigos. Ela estava no auge absoluto de sua glória. E foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar. A queda. Aqui está a parte cruel da história. Joana havia feito tudo certo. Cumprira sua missão divina, salvara a França, coroara o rei. Agora seria recompensada, certo? Errado, completamente errado. Carlos VII, o agora rei legítimo, começou a vê-la como um problema. Joana era popular demais. O povo a adorava mais que o próprio rei. Ela era inconveniente. Ela pressionava Carlos para continuar a guerra, para expulsar todos os ingleses da França. Mas Carlos queria negociar, queria fazer tratados, queria paz. Mesmo que significasse deixar os ingleses ficarem com parte do território francês. E Joana não aceitava isso. Deus não me enviou para fazer acordos com invasores. Me dê mais homens, me dê mais soldados e eu vou expulsá-los completamente. Mas Carlos recusou. Ele reduziu o exército dela. Cortou recursos. Deixou claro que a guerra de Joana havia terminado. Mas Joana não conseguia parar. As vozes ainda falavam com ela. E ela não podia simplesmente voltar para sua aldeia e cuidar de ovelhas. Ela havia conhecido a glória. Havia salvado uma nação. Como retornar à vida comum?
Em maio de 1430, Joana estava em Compiègne, defendendo a cidade de um ataque borgonhês. Os borgonheses eram franceses aliados dos ingleses, traidores aos olhos de Joana. Durante uma escaramuça, ela estava com um pequeno grupo de soldados quando foi cercada. Seus homens recuaram para dentro da cidade e fecharam os portões, e Joana ficou do lado de fora. Alguns historiadores dizem que foi acidente. Outros acham que foi proposital, que alguém dentro da cidade, talvez por ordem do próprio rei, quis que ela fosse capturada. Nunca saberemos, mas o fato é, Joana foi derrubada de seu cavalo e capturada pelos borgonheses. E aí começa a parte mais nojenta da história. Os borgonheses não eram idiotas. Eles sabiam o valor da prisioneira que tinham em mãos. E fizeram um leilão. Quem dá mais pela donzela de Orleans? Carlos VII, o rei que ela havia coroado, o rei que devia tudo a ela, poderia tê-la resgatado. Ele tinha dinheiro, tinha recursos. Mas ele não fez nada, absolutamente nada. Ele a abandonou. E quem comprou Joana? Os ingleses. Eles pagaram 10.000 libras, uma fortuna absurda, porque sabiam que precisavam destruí-la. Não fisicamente apenas. Eles precisavam destruir sua imagem, provar que ela não era uma santa, mas uma bruxa, uma herege, uma serva do demônio. Porque se Joana era santa, isso significava que Deus estava do lado da França. Mas se ela fosse bruxa, então suas vitórias eram truques demoníacos, e a causa inglesa continuava justa. Os ingleses precisavam queimá-la, literalmente. Joana foi levada para Rouen, capital da Inglaterra na França ocupada, e lá começou um dos julgamentos mais injustos e políticos da história. O julgamento. O julgamento de Joana d'Arc foi uma farsa absoluta desde o início. Não era um julgamento religioso legítimo. Era um assassinato burocrático, uma execução disfarçada de processo legal. E o homem encarregado de condená-la era Pierre Cauchon, bispo de Beauvais, um francês vendido aos ingleses desesperado para agradar seus mestres. Joana foi jogada em uma cela imunda, acorrentada, vigiada dia e noite por soldados ingleses que a ameaçavam e abusavam verbalmente. Ela pediu para ser colocada em uma prisão eclesiástica, onde mulheres religiosas poderiam vigiá-la. Negado. Ela pediu um advogado. Negado. Ela pediu para apelar ao Papa. Negado. Todas as regras foram quebradas. Durante meses de fevereiro a maio de 1431, Joana enfrentou interrogatórios intermináveis. Dezenas de teólogos, doutores da igreja, especialistas em lei canônica, todos tentando armadilhas verbais para condená-la. Eles faziam perguntas complexas, cheias de duplo sentido, tentando fazê-la blasfemar ou admitir heresia. E aqui está o mais impressionante. Joana, uma camponesa de 19 anos, analfabeta, exausta, doente, acorrentada, enfrentou sozinha os homens mais educados da Europa. E ela não quebrou. Suas respostas eram brilhantes. Quando perguntaram se ela tinha certeza de que estava em estado de graça, ela respondeu: "Se não estou, que Deus me coloque lá. Se estou, que Deus me mantenha lá." Perfeito. Irrefutável. Quando perguntaram se São Miguel aparecia nu, ela respondeu com sarcasmo: "Você acha que Deus não tem como vesti-lo?" A sala ficou em silêncio. Uma camponesa acabara de humilhar um doutor em teologia. Mas Cauchon precisava de uma condenação. E ele encontrou a desculpa: as roupas masculinas. Joana usava roupas de homem desde sua jornada militar. Ela argumentava que era por segurança, para se proteger de abusos na prisão. Mas a igreja considerava isso uma abominação, uma violação da lei divina. Depois de meses de tortura psicológica, ameaças de execução imediata, sem dormir direito, sem defesa legal, Joana finalmente quebrou. Em 24 de maio de 1431, exausta e aterrorizada, ela assinou uma confissão. Ela negou as vozes, prometeu usar roupas femininas, tudo para escapar da fogueira. Cauchon ficou furioso. Ele queria queimá-la, não salvá-la. Mas ele aceitou a confissão e comutou a sentença: prisão perpétua. Joana voltou para sua cela vestindo um vestido que lhe deram. Mas naquela mesma noite, ou poucos dias depois, algo aconteceu. Algumas versões dizem que os guardas roubaram o vestido dela, forçando-a a vestir roupas masculinas novamente. Outras dizem que ela escolheu vesti-las para se proteger de tentativas de estupro. Outras ainda que ela simplesmente percebeu
que havia traído suas vozes e voltou atrás. Quando Cauchon descobriu que ela estava usando roupas masculinas de novo, ele sorriu. Era a desculpa que ele precisava. Ela reincidiu. É uma herege relapsa. E hereges relapsos tinham apenas um destino: a fogueira. Em 30 de maio de 1431, Joana foi levada para a praça do mercado de Rouen. Ela tinha 19 anos. A fogueira e o legado. A manhã de 30 de maio de 1431 estava clara. Milhares de pessoas enchiam a praça do mercado de Rouen. Alguns estavam lá por curiosidade mórbida. Outros, ingleses, para comemorar a destruição da bruxa que os havia humilhado. Mas muitos franceses choravam em silêncio, sabendo que estavam prestes a testemunhar um assassinato. Joana foi levada até a plataforma, com uma coroa de papel na cabeça escrito: herege, relapsa, apóstata, idólatra. Ela pediu uma cruz. Um soldado inglês quebrou 2 pedaços de madeira e fez uma cruz improvisada que ela segurou contra o peito. Um padre trouxe um crucifixo da igreja próxima, e Joana o beijou repetidamente. Ela foi amarrada à estaca. A lenha foi empilhada ao seu redor. E enquanto o fogo era aceso, Joana rezava em voz alta, clamando por Jesus, pedindo perdão, perdoando seus acusadores. Testemunhas disseram que ela gritou: Jesus! 6 vezes antes das chamas a consumirem completamente. Os ingleses tinham tanto medo de que seu corpo se tornasse relíquia que ordenaram que suas cinzas fossem jogadas no rio Sena. Eles queriam apagar qualquer vestígio dela, mas conseguiram o oposto. A execução de Joana foi o maior erro político que os ingleses poderiam ter cometido. Porque eles não mataram apenas uma garota. Eles criaram uma mártir. A França inteira explodiu de revolta. O rei Carlos VII, envergonhado, finalmente reagiu. 25 anos depois, um novo julgamento anulou completamente todas as acusações contra Joana. Ela foi declarada inocente. Em 1920, quase 500 anos após sua morte, a Igreja Católica a canonizou oficialmente. E o mais incrível, Joana mudou a Guerra dos 100 Anos. Depois de sua morte, a França continuou lutando com renovada determinação. Em 1453, os ingleses foram completamente expulsos da França. Joana havia acendido uma chama que não se apagou. Uma camponesa analfabeta, que viveu apenas 19 anos, salvou uma nação inteira. Ela enfrentou generais, reis, bispos e um império. Ela foi traída, torturada, queimada viva. Mas sua coragem, sua fé inabalável e seu sacrifício ecoam até hoje. Joana d'Arc provou que uma única pessoa, movida por convicção absoluta, pode mudar o mundo. Não importa quão impossível pareça, não importa quantos poderosos estejam contra você. Essa foi a história da donzela de Orleans, a garota que ouviu vozes, salvou a França e se tornou imortal. E aí, o que você achou dessa história absurda e real? Se você curtiu, deixe o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios de personalidades que mudaram a história. Comenta aí embaixo. Qual personalidade histórica você quer que eu conte na próxima?